Olha o que diz a palavra de Deus nessa noite. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem em que ferir este filisteu, que é o gigante Golias, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Pode sentar no seu lugar, adorando a Deus. E Deus tem uma palavra para você. O ano já praticamente acabou. Dia que é hoje, igreja? Dia que é hoje? 19? Daqui a pouco está chegando aí o Natal, o Ano Novo. E nós temos aí um ano que está vindo aí, querido Deus, o ano de 2023. Um ano que, pelo menos na minha pouca idade, eu nunca vi. Um ano que você já sente o peso dele. Quem está com essa sensação aí? Sabe que vai ser um ano 23 de luta, de batalha. Geralmente a gente tem aquela sensação: o ano que vai vir novo vai ser um ano novo, vai ser um ano leve, um ano tranquilo. Mas você já percebeu que para esse próximo ano você está com aquela sensação que vai ser um ano de guerra, um ano pesado? É só o irmão Ailson que tem essa sensação aí? Tem mais alguém? Levanta a mão aí. Eu, Ailson. Será um ano de batalhas e um ano de guerra. Quem está preparado para a guerra aí no ano 2023 aí? Deixa eu ver. O povo está preparado. E como eu faço, Ailson, para vencer guerras? Como eu faço para vencer batalhas? Quem quer nessa noite aprender pela palavra de Deus como vencer batalhas aí? Deus nessa noite quer falar no seu coração como você vai vencer guerras e como você vai vencer batalhas. Essa palavra é tão gloriosa. Vai falar da batalha entre Davi e Golias. Quem conhece essa passagem aí? Dá glória a Deus. Vou ficar mais fácil. Vai dizer a palavra de Deus que o gigante se levanta contra o povo de Deus. E vai dizer que ele afronta o povo de Deus. E naquele momento, depois você vem em casa com mais tempo, aonde seria travada uma guerra, um dos filisteus faz uma proposta. Não vamos brigar todo mundo não, mas escolhe um homem aí no meio de vocês, do povo de Deus, de Israel, para brigar com um dos nossos. Só que quem era o filisteu inimigo que foi escolhido? O nome dele era... A igreja está esperta, hein? Qual era o nome dele, igreja? Golias. Um homem de quase 3 metros de altura. Só a couraça que ele vestia, mais de 300 quilos. A ponta da lança que Golias carregava, algo em torno de 3,5 kg. Quando o povo de Deus viu aquela luta, aquele homem ficou todo mundo com medo. Golias, o desafio, a prova, Lucas. E nessa noite, se a gente trazer para os nossos dias, todo mundo tem o seu Golias. Às vezes o seu Golias está na sua saúde, gigante. Às vezes o Golias que você enfrenta está na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Às vezes o Golias que você está enfrentando está na sua vida profissional. Todo mundo tem um Golias para enfrentar. E nessa realidade, o povo ficou com medo daquele gigante. Mas teve um servo de Deus que não temeu. Tem serva de Deus aqui. Tem um povo valente aí. Tem um servo e uma serva de Deus aqui nessa noite. E nessa realidade, quem se levantou? Davi. E a história de Davi você conhece? Davi era pastor de ovelhas. Nessa realidade, um jovem. Mas o que fez Davi vencer aquela batalha, irmão? O que levou Davi a vencer aquela batalha? Um jovem de mais ou menos 70 quilos, que contra aquele gigante, aos olhos humanos não tinha chance nenhuma. Mas essa passagem, Davi é o segundo plano, é o fundo. Mas essa passagem fala de um Deus que honra aquele que é pequeno. Esse texto fala
humilhado para confundir aquele que é exaltado. E Deus está levantando Davi aqui nessa noite, que vai vencer o gigante. Aleluia, glória a Deus. O mesmo Deus que deu vitória para Davi está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. E a boa notícia para mim e para você é que o Deus de Davi é o nosso Deus. Você pode levantar sua mão e dizer isso nessa noite? O Deus de Davi é o meu Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos lá. E nesse texto, irmão, eu enxergo 5 passos que fizeram Davi vencer o gigante. Se você tivesse até uma caneta igual eu faço, quiser anotar, até anota. Mas qual foi a primeira lição que nós aprendemos nesse texto? Está nesse versículo aí, ó. Os alunos do Verdade Básica já sabem, porque foi o que eu mais falei. Quando Davi avista o gigante, a primeira coisa que ele vai falar ali, ó, na parte C: quem é, pois, esse o quê? Palavra difícil, diga aí, incircunciso. Palavra difícil, né? Quando Davi olha o gigante e fala: quem é esse incircunciso? Para afrontar o exército de Deus. O que Davi está falando? Da circuncisão. A circuncisão foi um pacto de Deus com Abraão. A circuncisão foi a aliança que Deus fez com Abraão. Davi, quando olha o gigante, ele fala: eu sou circuncidado. O gigante é incircunciso. O que ele está falando, Davi? Eu tenho aliança com Deus. Eu tenho um pacto com Deus. Tem algum crente aqui nessa noite que tem aliança com Deus? Desde o dia que você aceitou Jesus, essa aliança foi formada, meu irmão, meu irmão. Tem crente aqui que tem pacto com Deus? Você tem aliança com Deus? Você tem pacto com Deus? Então esse gigante vai cair, porque você tem uma aliança que é feita com Deus. Você pode levantar sua mão e dizer: eu tenho uma aliança que é maior do que eu. Eu tenho uma aliança que é feita com Deus. Aleluia! Crente que tem aliança com Deus, o inimigo não pode ir com ele. Então eu vim dizer para você nessa noite: o inimigo está te afrontando, o inimigo está se levantando. Fica tranquilo, porque você vai prevalecer. Porque quando ele olha para você, ele vê a aliança de Deus em você. Bata no peito, diga: eu tenho uma aliança com Deus. Ainda nesse texto aí, aliança com Deus. Ainda nesse texto aí, ó, o que ele vai falar? Quem é, pois, este circunciso filisteu? Para afrontar quem? Para afrontar quem, igreja? Tem pergunta? Quando Davi olha o gigante, ele vai falar: quem é esse incircunciso filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. Segunda lição que eu aprendi com Davi. Sabe o que Davi tinha? Discernimento espiritual, meu irmão. Você está pedindo um dom para Deus? Eu não sei qual dom você está pedindo, mas começa a pedir o dom de discernimento de espírito. Quando Davi ele vê o gigante, ele identifica: esse gigante não está me desafiando. Ele não está desafiando você, Márcio. Ele está desafiando o exército de Deus. Discernimento espiritual. Coloca a mão na cabeça assim, ó. Fala assim: Deus, me dá. E com essa vontade aí, acho que Deus vai botar muita fé não. Diga assim: Deus, me dá discernimento espiritual. E Deus está dando discernimento espiritual para crente nessa noite.
espiritual, Davi, essa guerra não é contra mim, mas é contra o exército de Deus. Quem vem ouvir a palavra de Deus, diga amém. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Filho, não estão se levantando, não é contra você, não. Filha, lá no seu trabalho, quem trabalha aqui, diga amém. Lá no seu trabalho, não estão se levantando, não é contra você, não. Tenha discernimento espiritual. Não é por causa de você, mas é sobre quem você representa, meu irmão. Sabe quem você representa? Você representa o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o porquê dessa luta? Não é por causa de você, não, mas é porque você é uma pessoa de Deus. Discernimento espiritual. Davi, quando ele olha o gigante, ele discerniu: a briga não é contra mim, mas é contra o exército de Deus. Mas você quer ouvir uma boa notícia nessa noite? Quem quer ouvir uma boa notícia? Eu? Todo mundo quer ouvir uma boa notícia. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha, meu irmão. O teu Deus nunca perdeu uma guerra. O teu Deus nunca perdeu uma luta. Estão se levantando contra você, não é contra você, mas é contra o exército. Aleluia, glória a Deus. Discernimento espiritual. A gente precisa desse dom, irmãos e irmãs, para discernir. Essa palavra é de Deus? Sim ou não? Discernimento espiritual. Essa profecia, essa revelação que estão me passando é de Deus. Não é duvidar, mas é discernir espiritualmente. E sabe qual a ferramenta que você vai mais precisar para o ano de 2023? Adivinha? Discernimento espiritual. Davi, quando viu, ele discerniu espiritualmente. Terceira lição do texto. Quem está acompanhando a palavra, diga amém. Coloca no versículo de número 37 para mim, Aline, por favor. Em nome de 38. Desculpa, Aline, 38. Davi se dispõe a lutar com aquele gigante. E vai ter um momento que Davi vai se apresentar a Saul e falar: ó, eu vou lá lutar. Eu vou, Saul. Deixa que eu vou pelejar contra esse gigante. E vai dizer a palavra de Deus que quando Saul, que era o rei, inclusive era ele que deveria ir, porque ele era até o mais alto na estatura que o povo inteiro, vai dizer a palavra que Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma, diga, couraça. Saul, quando ele ouve Davi, ele fala: Davi, você não vai assim, não. Espera aí que eu vou tirar minha armadura e vou dar para você, Davi, para você lutar contra aquele gigante. E vai dizer a palavra de Deus, coloca para mim aí, por favor, aqui no versículo de número 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que aconteceu, irmão Ailson? Quando Davi ele colocou a roupa de Saul, ele não conseguiu nem andar, não conseguiu se movimentar, porque a armadura era de Saul, não era de Davi. O que a gente aprende aqui, irmão Ailson, para vencer guerras? Quem quer vencer guerras ainda, diga amém? Dentro desses dois versículos, use aquilo que Deus te deu, meu irmão. Use aquilo que Deus te entregou. Não use aquilo que Deus deu para o outro irmão. O que deu para o outro irmão foi para o outro irmão. Quer vencer lutas? Use aquilo que Deus entregou nas suas mãos. E Deus essa noite está falando para alguém: eu te dei dons, eu te capacitei, eu te ungi, eu te levantei, mas você não está usando aquilo que eu te... Por isso que você está perdendo. Palavra pesada agora, né, Gabriel? Chegou aqui.
trocar, mas de jeito nenhum. É isso que Deus está falando. Use aquilo, meu servo e minha serva, que eu entreguei nas suas mãos. Se for louvor, continua louvando. Se for palavra, continua pregando. Se for a sua presença aqui no sul, continua aqui. Se for visitando, se for nos socorros, não sei o que Deus tem colocado nas tuas mãos, mas Deus está falando nessa noite: use aquilo que eu te entreguei. Bata a mão no peito assim, diga: eu preciso usar aquilo que Deus me deu. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Tem alguém que quer vencer gigante aí ou já desistiu? Deixa eu ver. Tem alguém que quer vencer gigante? Coloca para mim ali no versículo número 46, por favor. Quarta lição. Hoje mesmo Davi, vai usar aquilo que Deus deu para ele. Uma funda, uma espécie de estilingue para você entender, 5 pedras. E vai dizer a palavra de Deus que Davi ele vai chegar próximo daquele gigante. E Davi vai falar no versículo 46: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça, e aos corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que é o quê? Põe o próximo versículo ali, por favor. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa. Olha assim para sua mão e diz assim: o Senhor vai entregar esse inimigo aqui na minha mão. Aleluia, deixa receber. Aleluia, glória a Deus. Quarta lição. O que Davi fez, irmão? Ele usou a palavra rema. Tomou posse da palavra de Deus. O que Davi fez? Volta no 46, Aline, por favor. Ele profetizou. Você já profetizou contra esse gigante aí, meu irmão? Você já profetizou? Está difícil, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tome posse da palavra de Deus nessa situação. Irmão Ailson, está difícil o meu caminhar. O meu caminho está difícil. Palavra de Deus: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Deus está falando nessa situação aí. Começa a profetizar. Aleluia! Abra sua boca e comece a adorar e profetizar. Davi profetizou. Diga assim, eu vou falar. Eu preciso profetizar mais. Profetiza em nome do Senhor Jesus. E aqui a palavra de Deus é tão maravilhosa que do jeito que Davi profetizou, aconteceu. Deus está falando nessa noite: profetiza, meu filho, profetiza, minha filha, profetiza, jovem, que eu vou honrar a tua palavra. Profetiza. Ai, irmão Ailson, eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por uma situação de escassez, de dificuldade, de deserto. Profetiza: o Senhor é o meu e nada. O Senhor é o meu e nada. Profetiza. Tem alguém que ainda quer vencer gigante aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Põe no versículo 48 aí para mim, Aline, por favor. Davi, ele profetizou. E vai dizer a palavra assim, que sucedeu que
levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se o quê? Diga assim, Davi se apressou. Diga aí. Davi se apressou e correu aonde? Ao combate. Para quê? Para encontrar com o... Quem está falando, está falando aí, irmão Ailson? Que quando o gigante deu um passo na direção de Davi, vai dizer que Davi, ele se apressou, ou seja, ele se adiantou. Quer vencer lutas no ano de 2023, também nesse ano? Olha o que a palavra diz para você. Se adiante, meu irmão. Não fica esperando um problema chegar, não. Não fica esperando priorar, não. Mas se adianta na oração, se adianta na consagração, se adianta no louvor. Não deixa ninguém dar o primeiro passo, não. Mas você dê o primeiro passo. Só se você tiver coragem, igual eu, né? Não sei qual o contexto da sua vida, mas se tiver coragem de dizer, eu preciso me adiantar, bata a mão no peito, eu preciso me adiantar. O pessoal, olha aí, viu, Lucas? Você precisa, a palavra está falando? Davi se adiantou, não ficou esperando o problema chegar, não. O nosso problema, irmãos, é que muitas vezes a gente fica deixando o problema aumentar. Muitas vezes a gente fica esperando o problema acontecer. A gente vê que a pessoa está desviando, que a pessoa não está vindo mais, que a pessoa não está naquela conduta e a gente deixa. Palavra de Deus para você, se adianta na oração, se adianta na consagração. Você está vendo que nessa empresa aí, um foi mandado embora, 2, 3 foi mandado embora, e às vezes você não está fazendo nada. Palavra de Deus para você, se adianta na oração. Quem está entendendo a palavra, diga amém? Davi se adianta. E a história você conhece. Ele gira a funda. E gira. E gira. E quando ele lança aquela pedra, né, na verdade um peixe, se encrava na testa do gigante. E o gigante cai. Até a gente chegar no versículo de número 51. Coloca para mim, por favor, 51. Quando o gigante caiu, vai dizer o que Davi fez? O gigante caiu, vencia a guerra? De jeito nenhum. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e matou o gigante. Quando o gigante caiu, vai dizer a palavra de Deus ali, nós acabamos de ler, que Davi, ele sobe em cima do gigante, tira a espada do gigante. Gabriel assustou, irmãos. E ele vai passar a espada na garganta do gigante. Quinta e última lição: não vença a sua batalha, mas vença a guerra. Diga assim, eu preciso vencer a guerra. Tem gente que fica contente só quando vence uma batalha. Ah, tá vindo para a igreja, obrigado Senhor, não oro mais. Qual? Vencer uma batalha. Qual que é o próximo passo? Pessoa batizada. Qual que é o próximo passo? Entrar em uns grupos. Qual que é o próximo passo? Ficar firme na presença de Deus. E assim por diante. Não fique feliz em apenas vencer uma batalha, mas Deus nessa noite de 2023, e nesse ano também, quer que você vença as guerras. Diga assim, eu vou vencer as guerras em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra falou com você nessa noite? Falou com você? Falou muito comigo também, viu, Márcio? Falou muito comigo. Então o que a gente aprende? Como eu venço batalhas? Pela palavra de Deus. Número 1, aliança, diga, aliança com Deus. Número 2, discernimento espiritual. Número 3, usar aquilo que Deus me deu. Número 4, tomar posse da palavra de Deus e profetizar. Número 5. 5, diga assim, número 5, se adiantar na oração, no louvor, na consagração.
Número 6, vencer as guerras. Feche os seus olhos. Diga, vencer as guerras. Feche seus olhos essa noite. Senhor, eu estou entregando essa palavra para os teus filhos e para as tuas filhas, Pai. Senhor, nessa noite entrou irmãos, irmãs, jovens, meninos, meninas, crianças, que até em determinados contextos, Pai, estão sendo afrontados pelo inimigo. O inimigo está zombando, está tirando barato, e o inimigo até está falando que já venceu. Mas, Senhor, Tu trouxe esse povo aqui nessa noite para, em primeiro lugar, meu Deus, fortalecer eles. Para, em segundo lugar, Pai, ensinar eles. E para, em terceiro lugar, Pai, dizer: filho, filha, jovem, criança, eu sou contigo. O Senhor diz para você, igreja, nessa noite, nessa luta, nessa batalha, nessa dificuldade que você está passando, você não está sozinho. Deus está dizendo para alguém nessa noite: você não está sozinho. As pessoas não te compreendem, as pessoas não te entendem, mas o que Deus está falando: eu te entendo, filho. Eu sei a tua dor, a tua dificuldade. Por isso que eu estou usando esse humilde vaso para dizer para você: você não está sozinho nessa guerra. Saia desse lugar em posse de vitória. Senhor, teu povo nessa noite concebe de ti bênçãos que somente o Senhor pode dar. E que essa palavra, Pai, venha gerar em toda a tua igreja, Pai, frutos, Pai, frutos